Dom Afonso Henriques assume-se Cavaleiro de São Pedro. 13 de setembro de 1143. Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, presta vassalagem ao Papa Inocêncio II, colocando-se a si e ao reino sob a proteção de São Pedro e da Santa Sé e assumindo-se Cavaleiro de São Pedro, Milescenti Petri. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Portugal Rex Primus. Dom Afonso Henriques I rei de Portugal, pode ter nascido em Guimarães, Coimbra ou Viseu, a 25 de julho de 1109, e morreu em Coimbra, a 6 de dezembro de 1185, era filho de Henrique da Borgonha, conde de Portugal, e de Dona Teresa de Leão, condessa de Portugal. Neto paterno de Roberto I, o Velho, duque da Borgonha, e de Dona Beatriz de Barcelona, neto materno de Afonso VI, rei de Leão e Castela, e de Ximena Muniz. Dom Afonso Henriques, cognominado de o Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal, reinando de 1139 até à sua morte. Anteriormente foi conde de Portugal, de 1112 até à sua independência do Reino de Leão. Era filho de Dom Henrique, conde de Portugal, e sua esposa Dona Teresa de Leão, que, à morte do conde Dom Henrique, ascende rapidamente ao governo do condado, o que confirma o caráter hereditário que o mesmo possuía. Após a morte de seu pai em 1112, Dom Afonso tomou uma posição política oposta à de sua mãe, que se aliara ao nobre galego Fernão Pérez de Trava, meu 28º avô, 3 vezes meu avô. Pretendendo assegurar o domínio do condado, armou-se cavaleiro e, após vencer a sua mãe na Batalha de São Mamede, em 1128, assumiu o governo. Concentrou então os esforços em obter o reconhecimento como reino. Em 1139, depois da vitória na Batalha de Ourique contra um contingente moro, Dom Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal com o apoio das suas tropas. Ao contrário do que dizem sobre o Tratado de Zamora, só tornou o condado portucalense independente do Reino de Leão. A independência portuguesa foi reconhecida, a 23 de maio de 1179, pelo Papa Alexandre III, através da Bula Manifestis Probatum Est, e ganhou o título de Rex, rei. Com o apoio de cruzados do norte da Europa, conquistou Lisboa em 1147. Com a pacificação interna, prosseguiu as conquistas aos mouros, empurrando as fronteiras para sul, desde Leiria ao Alentejo, mais que duplicando o território que herdara. Os muçulmanos chamaram-lhe Ibn Henrique, filho de Henrique, tradução literal do patronímico Henriques, ou Bortocali, o português. Miles Sancti Petri. No verão de 1143, a 13 de setembro de 1143, chegou ao Reino de Leão o cardeal legado da Sé Apostólica, Guido de Vico. A 13 de setembro de 1143, Dom Afonso Henriques dirigiu uma carta ao Papa declarando que tinha feito homenagem à Sé Apostólica nas mãos do cardeal Guido de Vico como Cavaleiro de São Pedro, Milescenti Petri, e que se obrigava a pagar à Santa Sé o censo anual de 4 onças de ouro, o que respondia aos apelos da mesma, sob a condição de o Papa defender a sua honra e a dignidade da sua terra. No mesmo documento afirmava que não reconhecia a autoridade de nenhum outro poder eclesiástico ou secular, a não ser o do Papa. Bula Manifestis Probatum Est. 3 meses depois de Dom Afonso ter ditado o seu primeiro testamento, no dia 23 de maio de 1179, o Papa Alexandre III, por meio da Bula Manifestis Probatum Est, reconheceu a Dom Afonso Henriques o título de rei, declarou que o tomava a ele e aos seus herdeiros sob a proteção da Santa Sé, considerou Portugal como um reino pertencente a São Pedro e prometeu o auxílio papal sempre que fosse necessário defender a dignidade régia do soberano português. Terminava assim um longo período de 36 anos que mediou entre a homenagem prestada por Dom Afonso ao Papa como Milescenti Petri e o pleno reconhecimento da sua dignidade e independência. Provavelmente por em testamento o rei se dispor a duplicar o montante do censo. Em 1185, os almohadas cercam Santarém, mas são vencidos pelos portugueses comandados pelo príncipe Sancho, que inclusive matam o califa. O rei estava velho, tinha já 75 anos e tinha ultrapassado de longe a idade com que os guerreiros morriam naquele tempo. O condado que herdara havia se tornado, graças ao seu valor militar, à sua sagacidade política e à inteligente colaboração de alguns, um verdadeiro reino. Não muito vasto, nem muito rico, mas com número suficiente de habitantes e diversidade de recursos para subsistir. A futura rainha Dona Dulce tinha já 3 filhas e era de esperar que em breve aparecesse um menino, o que veio a acontecer em 1186,
Dom Afonso II. Por isso a infanta Teresa Afonso, que até ali fora considerada herdeira de recurso em caso de morte de Dom Sancho, podia agora aceitar propostas de casamento. Foi o que aconteceu em 1184, no verão, já com 33 anos, a princesa foi dada em casamento por seu pai a Filipe da Alsácia, conde da Flandres, viúvo há 7 anos. Dom Afonso teria grande predileção por esta filha, o certo é que enviou com ela um séquito carregado de magníficos presentes que causaram a admiração do conde e da sua corte e chamaram a atenção dos cronistas da época. Dom Afonso Henriques morreu no fim do outono de 1185, a 6 de dezembro, aos 76 anos. Foi sepultado no mosteiro que ajudou a fundar, junto da esposa e provavelmente dos filhos que já tinham morrido. Depuseram o seu corpo num túmulo que o seu sucessor Dom Manuel considerou demasiado modesto e que por isso mandou reformar em 1515. O primeiro túmulo ostentava uma inscrição latina que testemunhava bem a veneração que rodeava o velho rei. Aqui jaz um outro Alexandre, ou outro Júlio César, guerreiro invencível, honra brilhante do orbe. Douto na arte de governar, alcançou tempos seguros, alternando a sucessão da paz e das armas. Quanto à religião de Cristo deve a este homem provam nos reinos conquistados para o culto da fé. Alimentado pela doçura da mesma fé, acumulou, além das honras do reino, riquezas para os pobres infelizes. Foi defensor da cruz e protegido pela cruz, assinala a cruz, formada de escudos, no seu próprio escudo. Ó fama imortal, ainda que reserves para ti tempos longos, ninguém pode proclamar palavras dignas de seus méritos. Família e descendência de Dom Afonso Henriques. Filhos do casamento com Dona Mafalda de Saboia, minha 27ª avó, 6 vezes minha avó. Dom Henrique, infante de Portugal. Dona Urraca, infanta de Portugal, casou com Fernando II, rei de Leão, meus 26º avós, 5 vezes meus avós. Dona Mafalda, infanta de Portugal. Dom Sancho I, rei de Portugal, meu 26º avô, 5 vezes meu avô, casou com Dona Dulce de Barcelona, infanta de Aragão e depois casou com Dona Maria Paz Ribeira, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó. Dom João, infante de Portugal. Dona Teresa, ou Matilde, infanta de Portugal, casou com Filipe, conde da Flandres, e depois casou com Eudes III, duque da Borgonha. Dona Sancha, infanta de Portugal. Filhos com Dona Chamoa Gomes de Pombeiro, minha 27ª avó, 11 vezes minha avó. Dom Fernando Afonso de Portugal, meu 26º avô, 9 vezes meu avô, infante de Portugal, conde de Toledo, 12º grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém, hospitalários Malta, alferes-mor do reino, teve. Filhos com Dona Urraca Gonçalves de Marnel, minha 26ª avó, 9 vezes minha avó. Dom Pedro Afonso, mestre da Ordem de Avis. Dom Afonso de Portugal. Filhos com Dona Elvira Gualter, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó. Dona Teresa Afonso, minha 26ª avó, 5 vezes minha avó, casou com Dom Sancho Nunes de Barbosa, conde de Barbosa, meu 26º avô, 6 vezes meu avô. Dona Urraca Afonso, senhora de Aveiro, casou com Pedro Afonso Viegas.